Boa tarde, eu sou Vitor Pagani, supervisor técnico do Diese, em transição, na verdade a partir de 1º de junho, agora, sábado, segunda-feira, estou assumindo a direção técnica adjunta do Diese, responsável pela coordenação de relações sindicais em âmbito nacional do departamento. O Diese, para quem não conhece, é um departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos, criado e mantido pelo movimento sindical brasileiro, vai completar 68 anos de história e sempre parceiro aqui do Sindipetro NF, acho que desde a sua fundação é um dos principais sindicatos associados ao departamento em todo o Brasil. E quero aqui nessa saudação, primeiro dizer que é um prazer estar aqui nesse congresso, espero que seja o primeiro de muitos que eu possa participar. Eu preparei uma apresentação, então vou projetar alguns slides, enquanto vou cuidando ali da parte técnica. Eu não cheguei a cumprimentar a Débora, a Rosângela, e dizer que é uma satisfação especial também dividir a mesa com uma Mahatma, com quem eu já dividi a mesa de trabalho durante muitos anos, ali no início dos anos 2000, quando a gente ainda não tinha cabelos brancos, e trabalhava lá no Diese, em São Paulo. Bom, o Diese é um departamento intersindical. Então, a gente faz o acompanhamento de congressos, de seminários, de campanhas salariais, negociações coletivas de várias categorias e acompanha mais de perto também as agendas das centrais sindicais, da CUT e das demais centrais sindicais. Então, eu preparei uma análise de conjuntura, trazendo para vocês... primeiro eu vou falar um pouco da questão política, que reflete direto na economia, mas vou passar mais brevemente, porque o Mahatma já tratou muito bem, e depois eu vou entrar nos temas em que as centrais sindicais e o movimento sindical têm sido provocado, ou tem sido convidado a participar do debate junto aos vários espaços que estão sendo reestabelecidos no governo federal. Então, a gente tem uma série de conselhos que estão sendo recriados e reativados, e também alguns GTs, especificamente no Ministério do Trabalho, então, que são temas que estão na pauta das centrais sindicais e do movimento sindical brasileiro como um todo. Vou pedir para o Bruno me ajudar aí a passar os slides. Bom, aqui é mais uma cola para mim, mas o Mahatma já falou disso. Nós tivemos ali em outubro as eleições presidenciais, foram eleições como a gente nunca viu, um uso descarado da máquina pública pelo então presidente da República, e eleições que teve um resultado muito apertado, menos de 2 milhões de votos de diferença. A gente entrou nas eleições com o país dividido, saiu com o país dividido, um país fraturado e com os derrotados não reconhecendo o resultado eleitoral. E saímos também com uma extrema-direita fortalecida no Congresso Nacional. Então, algumas figuras como o general Mourão, Damares, Girão, Sérgio Moro, o próprio Rogério Marinho, todos se elegeram. Bom, e algo inédito, a gente teve um governo que foi derrotado e que não cooperou no processo de transição, muito pelo contrário, atuou quase boicotando o novo governo. Então, isso se expressou
por exemplo, na aprovação de medidas no apagar das luzes do governo anterior e também no orçamento que foi deixado para o governo do presidente Lula, né? Sem falar, né, nas atividades ali, tanto o próprio ministro, então ministro da Casa Civil, general Braga Neto, que ficou flertando ali com os acampados no QG do Exército, estimulando o que a gente viu depois ocorrer no dia 8 de janeiro, com aquele ataque, né, à sede dos três poderes, um ataque frontal aí às instituições democráticas contra a vontade popular que se expressou nas urnas, né? E aquele foi o ato, né, que simbolizou aí toda essa organização golpista. E às vezes a gente releva, mas não podemos esquecer que houve uma tentativa de um atentado terrorista com uma bomba num caminhão de combustível próximo ao aeroporto de Brasília, né? Então, assim, a gente não está falando só de arruaceiros, vândalos, né, que, como a gente já viu em outros momentos da história brasileira, foi algo muito grave, né? Pode passar. E aí a questão que fica para a gente refletir, agora que estamos completando já 6 meses do novo governo, como é que a gente chegou a isso, como a gente supera, mas não esquece isso que aconteceu, e como unir e reconstruir o país, né? E aí, qual o papel do movimento sindical para o fortalecimento da democracia? Acho que essa é uma questão chave que a gente vai ter que discutir ao longo desse ano, mas dos próximos anos do atual governo também, né? E como reconstruir um mínimo de consenso social para conseguir implementar um projeto de desenvolvimento nacional. Então, como que a gente consegue reconstruir esse consenso social mínimo que é necessário para qualquer país poder se desenvolver, né? Então, essa é uma questão, porque a gente está numa sociedade bastante polarizada, que as pessoas convivem dentro das suas próprias bolhas e, às vezes, não tem nem noção do que se está conversando, se está discutindo na outra bolha, né, do grupo derrotado nas urnas. De vez em quando a gente pega um Uber, começa uma conversa e se surpreende com o que houve, né? Então, há uma disputa de narrativa na sociedade que a gente não consegue reestabelecer o mínimo de diálogo racional para poder ter enfim, um consenso mínimo, né, para discutir as políticas públicas e o projeto de desenvolvimento do país. E aí a gente, pensando aqui, inclusive no que o Mahatma falou, a questão da democracia, ela está ligada, ou a ascensão da extrema-direita que coloca em xeque a democracia, está ligado à extrema-direita, mas também ela tem uma face econômica, né, que é o avanço do neoliberalismo, que torna a democracia uma casca sem conteúdo, né? Então, vira uma democracia abstrata, formal, mas sem concretude, sem materialidade, porque uma democracia que não garante segurança alimentar, saúde, educação, os direitos sociais básicos, ela fica mais fácil de ser atacada, né? Então, esse é um ponto que fica de desafio para o movimento sindical e para o governo, nesses próximos anos, de que forma legitimar a democracia a partir da garantia dos direitos sociais, né? Tem ali a frase do Mandela, que uma democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é uma concha vazia. E tem também aqui uma adaptação
de um texto, uma síntese, né, de um texto da professora Marilena Chauí, que define bem. Numa sociedade desigual, com muitas carências, o direito vira privilégio. E a partir do momento que o direito vira privilégio, ele é facilmente atacado. E a gente viu isso nesse processo de reformas, né, desde o governo Temer para cá. Então, você legitima a reforma trabalhista, justificando que há muitos trabalhadores que estão na informalidade e não têm nenhum direito trabalhista. Então, você acaba igualando, homogeneizando pela carência, por baixo. E isso, daqui a pouco se discute, né? O seletista não pode ter os direitos da CLT porque quem trabalha na informalidade não tem. Nivela por baixo. Essa é a discussão que a gente está enfrentando na sociedade hoje. Pode passar para o próximo. Bom, aí um breve balanço, rapidamente, desses 6 meses do governo Lula. Eu quero destacar alguns aspectos, né? O primeiro, que a eleição do presidente Lula recolocou a questão da valorização do trabalho no centro do projeto de desenvolvimento do país. Isso não é pouca coisa, né? Então, nós já tivemos ali a aprovação da PEC da transição, antes mesmo do governo tomar posse, e ali a gente percebeu, né, que a reação da imprensa acho que surpreendeu, de certa forma, porque apelidou a PEC de PEC da gastância, e ficou claro que não era só a extrema-direita que ia fazer oposição ao governo, né? Também teríamos um setor que se reivindica direita democrática, que, através da pauta econômica, tentaria minar as condições de reconstrução do Estado brasileiro, né? Então, se lembrar, gente, o Estado, assim, o orçamento que foi deixado foi de terra arrasada. Faltava dinheiro para as políticas sociais básicas, mas não tinha dinheiro para fazer passaporte. Imagina um país que não tem recurso para emitir o próprio passaporte. Essa era a situação que a gente encontrou, né? Bom, aí a PEC da transição permitiu retomar as políticas sociais, tanto Bolsa Família com valor ampliado e com mais R$150 por criança, e isso vai passar agora a ter um novo valor adicional a partir de junho e julho, então nós ainda vamos ver o efeito disso na economia, né? O Minha Casa Minha Vida, mais médicos, farmácia popular, projeto de aquisição de alimentos, uma série de projetos que foram retomados a partir da PEC da transição e do início do novo governo. Retomada da política de aumento do salário mínimo, que a gente já teve também um aumento real do salário mínimo, e a gente já está vendo esse aumento impactar diretamente nos reajustes salariais conquistados pelos sindicatos nas campanhas salariais, né? Então, o percentual de categorias que consegue algum aumento real já está ali acima dos 70%, 80%. Então, há uma mudança da correlação de forças nas mesas de negociação coletiva dos reajustes salariais, né? Temos também a retomada do papel das empresas estatais no desenvolvimento nacional, e acho que o caso da Petrobras é o mais visível, né, que a gente já teve, em que pese toda a dificuldade que a gente tem, porque o Estado ainda tem muito bolsonarista ocupando cargos-chave em toda a estrutura do Estado brasileiro, né? O exemplo do Banco Central é o maior, né, que está ali, presidido por Roberto Campos Neto, com autonomia e mandato até fim de 2024, mas a Petrobras já tem sinalizado, né, com uma mudança de política, com o congelamento da venda de ativos, o fim da PPI, a redução do preço dos combustíveis, que impactou fortemente já na inflação, retomada de arrecadação tributária, tanto da União como do ICMS dos estados e municípios, retomada de investimento
E também a gente tem uma retomada dos bancos públicos. O BNDES vai passar a cumprir um papel estratégico, em que pese ainda não volte com a TJLP, o crédito mais barato, já está se desenhando a possibilidade disso ser feito para alguns setores estratégicos, principalmente relacionados à transição energética e questões climáticas, né? E também o complexo econômico industrial da saúde. Então, há uma política sendo formulada, e a Caixa Econômica Federal, a gente viu o rombo que foi deixado pelo governo anterior, né? Não sei se vocês acompanharam pelo noticiário, isso entre o primeiro e o segundo turno das eleições foi feita uma concessão de crédito sem avaliação de risco adequada, né? Crédito consignado para pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil, com juros que chegavam a mais de 30%, 40% ao ano, então comprometendo a renda de quem depende daquilo para poder se alimentar. Então foi uma medida nitidamente eleitoreira, né? Eles fizeram o máximo possível na esperança de conseguir reverter o voto desses beneficiários, e acho que o povo deu uma demonstração importante de como tem consciência política, e a votação do Lula foi mais expressiva ainda entre esses segmentos da sociedade, em que pese essa tentativa de compra, né, de voto ali na véspera do segundo turno. Pode passar para o próximo. E aí eu quero destacar alguns aspectos mais conjunturais, positivos, que a gente está observando, que são a desaceleração da inflação. Então, a gente tem visto mesmo a inflação desacelerando de forma consistente. Isso, a mudança de política de preço da Petrobras contribuiu bastante para isso, né? Então, fez com que a gente conseguisse sair de uma mecânica ali que foi construída, que era a PPI provocava inflação, para combater a inflação, o Banco Central aumentava os juros. Então, ganhava com o dividendo da Petrobras e ganhava como os rentistas detentores de títulos da dívida pública. Nas duas pontas, né? E uma medida servia para legitimar a outra. Então, isso foi desmontado. A gente está com o desemprego num patamar menor, né? Passado a pandemia, a gente está vendo a taxa mais estável, em que pese ainda tenha bastante informalidade, mas há, inclusive, um aumento da geração de emprego com carteira assinada. As projeções de crescimento já estão para 2023 acima dos 2%, próximas de 2,5%. Então, há uma mudança de ânimo na economia, há um maior otimismo dos agentes econômicos em geral, e isso já se reflete nos resultados das negociações coletivas, né? Opa. E nós temos algumas mudanças em curso, e aí eu quero destacar a primeira delas, que é uma incógnita, que é a redução da taxa de juros. E aí a CUT e as centrais sindicais estão fazendo uma campanha pública de pressão para que a redução ocorra o quanto antes, né? A gente viu na última reunião ali do Copom a indicação que isso pode ocorrer na reunião de agosto, né? Isso é o maior obstáculo que a gente está vivendo para a economia deslanchar, né? Não há justificativa técnica econômica para uma taxa de juros de 17,75%. Né? A gente fala que ela está sendo mantida em 17,75% há mais de um ano, mas como a inflação está caindo, a gente está tendo um aumento da taxa de juros reais, que é aquela que importa, que é a diferença entre a taxa nominal e a inflação. Então, hoje, a taxa de juros reais já está próxima de 9%. Né? Então, esse é um ponto fundamental.
Aí nós tivemos aprovação já na Câmara, foi agora para o Senado, volta para a Câmara, do chamado novo arcabouço fiscal. Então, conseguiu encerrar, acabar com o teto de gastos, né? Então, esse arcabouço substitui o teto, ele tem restrições fiscais também, mas tem algum elemento anticíclico, então, que permite uma ampliação de investimento, e para ter êxito vai depender, sobretudo, do aumento da arrecadação, né? Então, colocou o equilíbrio fiscal, que sempre era olhado só no corte de gastos, com a perspectiva de aumentar a arrecadação. E aí tem a reforma tributária que está na pauta, e hoje está sendo discutida. Eu vou só colocar Essa reforma ela foi fatiada. Então, primeiro vai tratar da tributação sobre o consumo, que são os impostos indiretos, né, criando ali o imposto sobre valor agregado, substituindo uma série de tributos. E a segunda etapa dela ficou para tratar do imposto sobre a renda e sobre o patrimônio e sobre a folha de pagamento. Então, é importante a gente ficar atento a isso, porque passada esse primeiro projeto, né, que é o que já está mais maduro, já estava sendo discutido no Congresso Nacional, que tem uma série de controvérsias em relação a ele, mas, no geral, ele tende a simplificar a tributação, acaba com a guerra fiscal e favorece a produção nacional, então tem elementos positivos, né? Mas o que a gente precisa se preparar para o debate é para a discussão da reforma tributária sobre renda e patrimônio, para que a gente consiga que lucros e dividendos possam ser tributados, se tribute grandes fortunas e que a possível desoneração da folha de pagamento não comprometa o financiamento da Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social, que é um risco que está posto, né? O governo ainda não divulgou nada, mas a gente conhece quem está formulando a política e sabe que tem uma visão um tanto quanto complicada em relação a isso, né? Então é importante atentar para a questão da reforma tributária. Aí eu já mencionar também o retorno da política industrial, o MIDIC deve divulgar nos próximos dias, chamou o movimento sindical para discutir essa política, né? E aí a Petrobras tem um papel fundamental nela. A reestruturação do Ministério do Trabalho e Emprego, que não é pouca coisa, a situação que o Marinho encontrou o Ministério totalmente desarticulado, servidor realocado para cada área do governo. Então, reorganizar isso e abrir agora concurso para a contratação de 900 auditores fiscais do trabalho já é um passo importante. E os dois últimos pontos são 2 GTs que estão em andamento no Ministério do Trabalho, são grupos de trabalho tripartite, um que vai discutir a reforma sindical para valorização das negociações coletivas e fortalecimento das entidades sindicais, que está sendo construído ainda um consenso entre o próprio movimento sindical de trabalhadores, o diálogo com os empresários, mas que é um projeto que visa, primeiro, recuperar a capacidade de custeio, de financiamento das entidades sindicais, prevendo a possibilidade de financiamento a partir de taxas, contribuições estabelecidas em convenções e acordos coletivos de trabalho, né? E segundo, também desestimulando a fragmentação sindical, né? Então, criando mecanismos de estímulo a uma maior unificação das entidades para ter entidades mais fortes e com maior poder de barganha nas mesas de negociação, né? E o último ponto é o que está também em andamento, bastante complexo, eu tenho acompanhado diretamente, que é a regulação do trabalho por meio dos aplicativos, as chamadas plataformas digitais, né? Que são os mais visíveis, né? Os motoristas de Uber, os entregadores
de iFood, que é uma negociação complexa, porque entre os próprios trabalhadores há posições divergentes, e entre os empresários também, o que nos surpreendeu, mas tem setores mais tradicionais, setores que fazem maior uso de tecnologia, que também não têm um acordo entre si. Mas o que entre os trabalhadores a gente está conseguindo construir uma unidade na defesa do seguinte ponto: do governo reconhecer e enquadrar essas empresas como empresas de transporte e não como empresas de tecnologia, né? Então, elas são empresas que fazem transporte de mercadoria, de passageiros, e com o reconhecimento dessas empresas na KNAI adequada, e boa parte dos problemas podem ser superados por meio da própria negociação de convenções coletivas com as entidades sindicais. Então, aqui, tanto a questão fiscal quanto trabalhista tendem a caminhar, né, se o governo também tiver força, porque... Oi? Não entendi. Voltar no item 4 e retomada do papel das estatais do desenvolvimento nacional, que aí eu encerro tratando desse tema, e acho que vocês vão aqui, já deixo o tema, porque acho que a Rosângela vai falar bastante disso, né? Que a gente tem um cenário, gente, que a Eletrobras já foi privatizada, Correios está numa situação que estava pronto para ser privatizado, então vai ter que ser reestruturado. Bancos públicos, a Caixa Econômica com o rombo, né, que a Rita Serrano encontrou, das medidas eleitoreiras, o Banco do Brasil operando muito conforme o mercado, mas acho que está em melhores condições de estímulo, ali, principalmente financiar a agricultura, né? E o BNDES, que eu acho que é estratégico, é chave. E aí tem um ponto que eu vou deixar aqui para o debate, mas eu acho importante mencionar, que está relacionado com a reforma tributária. Então, inclusive, as centrais sindicais encaminharam hoje um ofício com uma reivindicação para o relator da reforma tributária, no sentido de garantir que a reforma até amplie os recursos repassados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, para garantir todas as políticas públicas de trabalho, emprego e renda e qualificação, e também o repasse, né, dos recursos do FAT para o BNDES. Né? Então, para que o BNDES possa ser capitalizado a partir dos recursos do FAT, né, e dessa forma a gente vai ter uma equalização das alíquotas tributárias, mas o Estado tem condições de fazer um investimento mais direcionado e induzir, né, o capital privado de forma coordenada ali para os setores estratégicos, né, que precisem ser fomentados. Então, esse é um ponto que cabe colocar aqui também.